E aí, galera, tudo bem? A gente está aqui para mais um tema, né, uma discussão. Vocês devem estar reparando o quadro aí atrás. Eu tentei aí especificar algumas ideias para vocês, para te ajudar, né? Talvez nessa altura do campeonato você esteja precisando um pouco mais, né, de ajuda, de um fôlego maior. Então, eu parti da coletânea para te mostrar como é que a coletânea pode te ajudar a fazer uma boa redação. Vamos lá para o tema, tá? O tema é o seguinte: escola como espaço para a diversidade. Sublinhei algumas palavras aí, duas palavras importantes dessa frase tema. Por quê? Assim, a escola, o que é a escola? A escola é aquela instituição de formação do indivíduo, né? Aquele processo de socialização, né, secundária. Você que, né, de repente, do Durkheim, você vai ver um pouco essa lógica aí da socialização. E sublinhei diversidade, para começar a nossa reflexão a partir do porquê. Por que a escola deve ser esse ambiente? Por que a escola precisa se preocupar em ser um espaço para a diversidade? Bom, a sociedade ela é plural, né? Os textos de apoio falam sobre isso. Se a sociedade é plural e está na escola uma parte da sociedade, é importante que a escola consiga contemplar essa pluralidade da nossa sociedade, uma pluralidade que é permitida, inclusive, numa democracia, tá? Lógica aí do Enem. Qual é o problema? No Brasil, a escola ainda não é um ambiente plural. E esse tema, assim, é importante até para mim, enquanto professora, porque, em certa medida, fica sendo um puxão de orelha, me faz refletir as minhas práticas educacionais também, né? Porque é importante que a gente, né, reflita, tanto o professor quanto o aluno. Na lógica do Enem, a gente precisa identificar as causas, os efeitos e pensar nas propostas. Indo pela coletânea, eu sempre quero mostrar para vocês o quanto o texto de apoio nos ajuda a fazer a redação. Neste caso aqui, a gente tem o seguinte: o primeiro texto, ele vai falar sobre a escola sendo esse lugar, esse espaço para que se formem cidadãos, né? Para que sejam formados cidadãos. Bom, a ideia que o texto de apoio mostra pra gente. Olhando para o problema, a escola ainda não consegue ser esse espaço. Vamos pensar nas causas a partir desse trecho do texto. A sociedade, sendo intolerante, reflete isso na escola, que não consegue trabalhar temas ligados à sexualidade. O texto também fala sobre esse aspecto. Bom, a escola é um lugar para formar cidadão, mas quem é que está na escola? São também cidadãos, né? Esses cidadãos fazem parte de uma sociedade que ainda é muito intolerante. A sociedade brasileira ela é intolerante a determinados aspectos, a determinados assuntos, a determinados comportamentos. E aí acaba que essa intolerância ela vai ser refletida na escola, seja na atitude dos professores, dos inspetores, dos coordenadores e dos próprios alunos. E a escola acaba por ser a parte da sociedade, inclusive, não tocando em alguns assuntos que seriam extremamente importantes para formar o cidadão. O texto 1 fala sobre isso, a questão da homofobia, por exemplo. Como eu coloquei, tirando o exemplo do texto mesmo, temas ligados à sexualidade, eles não são abordados. Isso acaba gerando uma perpetuação, isso acaba perpetuando alguns olhares preconceituosos. Eu estava lendo esses dias, né, quem assiste aos meus vídeos sabe já, né, há muito tempo que eu sou uma leitora aí do Foucault, mas porque eu faço pesquisa tendo ele como base. Estava lendo o livro dele, A Ordem do Discurso, e ele fala exatamente sobre isso. Assim, há alguns assuntos, não sobre isso especificamente, mas há alguns assuntos na sociedade que são interditados. E uma das causas que ele dá é o tabu do objeto. O sexo, ele é um assunto, né, que tem um tabu em torno dele. E aí, assim, o questionamento é, caramba, muitas vezes isso não é discutido em casa, isso não é conversado em casa, isso não é conversado, os professores não conversam sobre essas questões com os alunos e em nenhum momento da vida a gente acaba tendo algumas discussões que são muito pertinentes para a sociedade, para que a gente consiga viver, inclusive, de maneira harmônica dentro da sociedade, tá? O texto 2, ele aquela figura, né, dos animais tendo que todos subir, né, na árvore. O texto 2 a gente pode retirar que aspecto? Não são trabalhadas as diferentes habilidades humanas na escola. Causa para isso, a gente ainda tem uma divisão tradicional das disciplinas, uma divisão tradicional do conhecimento, né? Essa divisão, essa padronização, né, e divisão do conhecimento, como se fosse uma fábrica, por exemplo, ela ainda se mantém no ensino brasileiro, mesmo com a sociedade tendo avançado bastante, tanto que muitas vezes vocês não veem sentido de ter determinados assuntos em algumas disciplinas, porque são assuntos descontextualizados, são assuntos que não fazem sentido
com a sociedade que a gente está inserido hoje, né? Isso é um desafio da nossa escola, a gente ainda mantém um padrão bastante tradicional. E aí, o que pode gerar isso? Que efeitos pode trazer? Alunos com baixa autoestima. Eu costumo dar o seguinte exemplo em sala de aula quando o assunto é esse. Nas aulas de matemática, nas provas de matemática, por exemplo, não estou dizendo que não tem que ter matemática, porque eu acho, inclusive, que tem que ter, mas a gente tem uma sociedade, por exemplo, que valoriza muito alguns tipos de conhecimento e quando você não tem afinidade com aquela área, quando você não tem uma habilidade voltada para aquilo, a sensação que dá é que você serve para nada, que você não se encaixa naquilo que a sociedade coloca para você. Então, o efeito é isso, assim, caramba, uma vez uma aluna falou assim, eu não sou boa escrevendo, e ela não é boa escrevendo dissertação argumentativa, mas ela é muito boa escrevendo narrativa. E eu disse para ela, caramba, olha só, a dissertação argumentativa não é o único texto que a gente tem. Você tem uma habilidade para narrativa, mas você não tem uma habilidade para dissertação. Isso não quer dizer que você não escreva bem. Entendem a lógica? Né? Exatamente porque padronizaram o conhecimento e querem colocar nós, seres humanos, que somos diversos, né? Somos diversificados dentro desse padrão, acaba que muitos ficam fora da caixa, muitos ficam fora daquilo que a sociedade hoje, que a própria escola impõe. E aí essa sensação de eu vou ser o que na vida? Eu sirvo para quê? Eu não tenho habilidade para nada, eu sou muito burro, enfim, são falas que o professor acaba ouvindo bastante, né? Aquele momento que a gente precisa sentar, conversar, calma aí, não é bem assim, enfim, mas que a escola acaba, o sistema educacional acaba tendo uma certa culpa nesse sentido, porque ele precisa ser refletido e modificado, ok? O terceiro texto traz vários aspectos para a gente. Eu fui sublinhando, porque eu faço sempre isso, assim, vou sublinhando os textos de apoio e vendo o que pode me ajudar. O terceiro texto, ele fala de um ponto muito importante para quem é da educação, a gente estuda isso, né, na história da educação. A gente viveu no Brasil um processo de universalização do ensino, mais ou menos na década de 90, o texto fala sobre isso. O que isso significa? A gente consegue colocar hoje na escola a maior parte das nossas crianças, se eu não me engano, não falha muito dado, mas a gente tem mais ou menos 99% das nossas crianças matriculadas no ensino fundamental no Brasil. Isso significa que a gente conseguiu colocar a população para a escola. Mas esse processo de universalização, ele não veio acompanhado de um processo de qualificação do ensino. O que isso significa, Juliana? A gente colocou muita gente na escola por conta de algumas políticas educacionais que surgiram, né, desde a década de 70, inclusive. A gente colocou muita gente na escola. Só que a necessidade, para que essa demanda, né, para que a gente conseguisse suprir essa demanda de alunos, os professores foram formados, a gente chama um pouco de a toque de caixa, sabe? A gente precisou fazer uma formação muito rápida do professor e não necessariamente uma formação reflexiva dessa profissão, né, para lidar, inclusive, com uma pluralidade que começava a adentrar. Vou tentar deixar isso mais claro. A gente tinha mais ou menos a classe média dentro da escola pública, uma parte da classe média. As pessoas mais pobres não estavam na escola. Quando a gente consegue fazer, a gente, Brasil, né, consegue ter esse processo de universalização do ensino, a gente começa a ter uma pluralidade dentro da escola, mas não necessariamente um professor formado e capacitado para lidar com essa pluralidade, para ter jeitos, maneiras de ensinar diversificadas a fim de contemplar todos os alunos. Isso é uma questão séria e importante para a gente pensar, tá? Aqui eu já botei para você, porque é um ponto do texto de apoio, mas já é um indício de causa, porque em preto você reparar a lógica, né? Eu botei em preto que era do texto e em azul que era uma causa que você poderia refletir a partir do fragmento textual, tá? Efeito. A escola que deveria construir identidade não consegue fazer isso de forma plural, porque ela estava muito acostumada basicamente a um perfil de aluno e ela passa a ter diferentes perfis e não consegue lidar com isso. Esse mesmo texto fala dos formatos padronizados. Então, a escola, né, outro ponto que a gente pode tirar aí, a escola, o tempo é outro, a sociedade é outra, mas a escola continua com alguns formatos padronizados, cadeiras enfileiradas, salas cheias, isso é um aspecto. Como é que você consegue dar um ensino que contemple a habilidade de cada indivíduo se a turma é cheia? Se a turma tem 40 alunos, por exemplo, né, no Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, como é que você consegue identificar que aquele aluno tem uma dificuldade específica se você tem, além dele, mais 39 alunos, né? Enfim, e aí o aluno acaba ficando até mesmo desestimulado. Eu botei fábrica porque essa semelhança que a gente pode fazer do sistema de ensino brasileiro, repara, isso não tem a ver com uma escola X ou Y, isso tem a ver com o que a gente tem hoje no sistema brasileiro. Você tem até projeto de lei que fala sobre
a redução do número de alunos em sala, você tem uma discussão aqui e ali, muito pontual, mas acaba não sendo levada adiante, embora seja uma discussão bastante importante. Então, é como se a gente estivesse num sistema de fábrica, né? Jogando conhecimento no indivíduo e sem conseguir perceber se aquele produto final, muito entre aspas, óbvio, o aluno não é um produto, se o resultado está sendo bom ou não, mas você está saindo dali com o diploma, tendo, né, passado por todo o conteúdo programático que o MEC coloca para a gente dar, né, nessa etapa aí de formação sua da escola. Causas para isso, né, algumas causas para a gente pensar. Para a gente pensar o fato de a gente não conseguir lidar com a pluralidade, que a gente não conseguir ainda lidar com a diversidade da sociedade. Pouco espaço para a fala do aluno, né? Para a formação mútua do conhecimento, a gente não consegue, o conhecimento não é partilhado, não há um processo de ensino-aprendizagem que o aluno também é agente desse processo e por isso muitas vezes o conhecimento não faz sentido para você, vai passar o vestibular, você talvez nem vai lembrar algumas coisas. Infraestrutura que não inclui portadores de necessidades especiais, por exemplo, nas escolas, até mesmo nas universidades, a gente se esquece de que existem cadeirantes, existem surdos, existem cegos, e essas pessoas precisam adentrar a escola. Eu coloquei infraestrutura, mas até mesmo a capacitação de nós professores é bastante precária. Embora você tenha a lei da inclusão, não basta você incluir o aluno que tem uma necessidade especial se você não consegue dar, de fato, uma educação ali de qualidade para ele, tá? Até porque o professor não tem essa capacitação. Poucos trabalhos, por exemplo, né? O que indica essa falta de pluralidade. Poucos trabalhos e aulas que falem sobre a diversidade do país. Por exemplo, você tem lá a Feira da Cultura e você vai saber na Feira da Cultura um dia do ano que a região norte tem determinadas características, a nordeste outras, enfim. Repara, né, o que você acaba vendo nessas feiras, por exemplo, é aquilo que nos é exótico, aquilo que nos é diferente. Dificilmente a gente tem trabalhos ao longo de todo o ano que demonstrem, inclusive, aquilo que no Sudeste, por exemplo, se assemelha a algo do Nordeste. Exatamente para mostrar o quanto, embora o Brasil seja muito diverso, há também uma coesão nacional. Há determinados pontos que nos identificam. E talvez demonstrar que há determinados pontos que nos identificam poderia reduzir, inclusive, a xenofobia. O preconceito que a galera do Sudeste tem em relação a nordestinos, por exemplo. Poderia reduzir o apagamento de algumas etnias, que é o que acontece na sociedade brasileira. Enfim, te dei aí muitas causas para você fazer a sua redação. Vou deixar para você pensar nas propostas de intervenção, esse trabalho vai ficar para você, mas a gente pode pensar em algumas dicas. É claro, a mudança do nosso currículo é importante, eu já dei algumas soluções, né? Redução do número de alunos em sala de aula, você pode propor aí disciplinas eletivas, né? Para os alunos num horário determinado da escola, para que esses alunos consigam ter outras áreas de conhecimento, aulas que proponham mais debates, que consigam colocar até os alunos numa outra disposição, né, no espaço, a fim de que eles consigam falar mais, enfim. Você pode aí pensar até, de repente, muitas coisas que você sonhou para a sua formação enquanto estudante e não pôde ter. Acho que sempre que eu discuto temas assim com os alunos, eles vêm com muitas ideias que poderiam ser colocadas em práticas até de maneira muito simples, em práticas de forma muito simples, e a gente ainda não consegue no nosso ensino. É claro que a gente precisa também repensar a formação do professor, que é algo que perpassa a temática, ok? Bom trabalho aí para você, divirta-se e esperamos o seu 1000 no Enem.